Olá, vamos então começar a revisão da nossa aula sobre metabolismo de carboidratos. Bom, os carboidratos eles são considerados quimicamente como aldeídos ou cetonas, né? E eles têm a fórmula empírica CxH2OY. Então, o que vai variar de um carboidrato para o outro é justamente a quantidade de carbono e a quantidade de hidrogênio e oxigênio que ele vai ter. Os carboidratos, eles fornecem mais da metade da energia que um ser humano consome. E da quantidade de carboidrato, pelo menos a metade vem de amido e de dextrinas, ou seja, vem de polissacarídeos. O resto vem de monossacarídeos ou açúcares simples. A função primordial dos carboidratos é energia, é fornecer e é também estocar energia. Lembrando que 1 grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias. Bom, a gente pode classificar os carboidratos de acordo com a quantidade de monômeros, ou seja, quantidade de ligações que esse carboidrato possui. Se ele é apenas uma única molécula, ele é chamado de monossacarídeos. Né? A característica dos monossacarídeos é que eles possuem uma carbonila funcional. Eles têm um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Se essa C-O ele é no início, na ponta do carboidrato, ele é um aldeído. Se essa C-O está espalhado, está no meio da molécula, não necessariamente na metade, mas está no meio da molécula, ela é então uma cetona, não confundir com acetona. Tá? A acetona é um tipo de cetona. Os monossacarídeos também possuem de 3 a 7 carbonos na sua composição. Então, se tem 3 é um tipo de carboidrato, 4 outro. O que a gente normalmente está mais acostumado são aqueles que têm 6 carbonos, como a glicose e a galactose, um exemplo, né, de monossacarídeos com 6 carbonos. Esse carbonila funcional, essa C-O, ela vai dar então uma estereoisomeria para a molécula. Ou seja, se eu jogar uma luz polarizada, essa luz pode ser desviada ou para a direita ou para a esquerda. Então, se desviar a luz para a direita, a gente fala que ela é dexorrotatória, ou a gente chama de. Né? Se ele desviar a luz para a esquerda, a gente chama de levorotatória ou L. E é justamente quem vai fazer esse desvio para a direita ou para a esquerda é o carbono quiral que esse monossacarídeo vai ter. O monossacarídeo pode ter um ou mais carbonos quirais, né? Então vai fazer justamente a desviar a luz. Se a luz desvia para a direita, normalmente, quimicamente, a gente coloca, quando vai desenhar, a hidroxila para a direita. Se ele desloca para a esquerda, a gente coloca a hidroxila para a esquerda, só para fazer essa identificação na hora que estiver escrevendo a molécula. É importante a gente saber se ele é dextrorotatório ou levorotatório, justamente porque, em relação aos carboidratos, o ser humano só consegue metabolizar os carboidratos. Tá? Então é importante nutricionalmente a gente saber disso, as fontes dos alimentos de carboidrato. Só que na natureza, esses carboidratos normalmente não estão na forma linear, eles estão na sua forma fechada. E para fazer essa forma fechada, é feita uma ligação M-acetal, ou M-cetal, ou M-acetal. Se for um aldeído, a ligação é uma M-acetal. Se for uma acetona, é uma ligação M-cetal. Né? Então dá a característica de anel. Na verdade é uma molécula fechada que lembra um anel. Essa forma de deixar na forma de anel, ela é muito mais estável para a molécula. Então ela consegue permanecer assim sem gastar muita energia. Então é interessante ela manter. Também é importante saber porque nessa ligação, no carbono que faz a ligação M-acetal, se a hidroxila do carbono ela está para baixo, a gente classifica esse monossacarídeo como alfa. Se a hidroxila estiver para cima, a gente classifica esse monossacarídeo como beta.
e isso é importante que a gente vai discutir mais para frente aqui nos monossacarídeos. Né? Então, os disacarídeos, né, são dois monossacarídeos ligados através de uma ligação glicosídica do tipo alfa ou beta. Né? É importante a gente saber também, né, nutricionalmente é importante a gente saber, porque se eu tenho, por exemplo, a glicose ligada com a glicose numa ligação glicosídica do tipo alfa, isso significa que nós, seres humanos, temos enzimas que vão conseguir quebrar essa ligação, ou seja, a gente vai conseguir fazer a digestão desse disacarídeo. Agora, se eu tiver uma glicose ligada a outra glicose, numa ligação do tipo beta, nós não temos enzimas que quebram essa ligação, ou seja, esse carboidrato não vai ser digerido. Quando eu tenho uma ligação de glicose com glicose, eu vou ter então a maltose. Quando eu tenho uma glicose com uma galactose, a gente tem a lactose, e uma glicose com frutose, a gente tem a sacarose. Então, esses são os disacarídeos de importância nutricional. Se eu tenho de 3 a 20 monossacarídeos ligados através de uma ligação glicosídica, a gente tem os oligosacarídeos, né? Exceto aqueles oligosacarídeos que são glicose, né, única e exclusivamente formados por glicose, numa ligação alfa. Se não for assim, os outros oligosacarídeos nós não conseguimos digerir, né? Então, normalmente, na natureza, os oligosacarídeos são uma ligação de glicose, frutose com galactose. Então, nós não temos essas enzimas, então os oligosacarídeos eles não são digeríveis. Inclusive, os oligosacarídeos contribuem muito com a formação de gases quando a gente come alguns tipos de alimentos. Algumas pessoas até são um pouco mais sensíveis. Justamente como a gente não consegue digerir, a gente não consegue quebrar essa ligação, esse oligosacarídeo ele sai do nosso intestino delgado, vai para o nosso intestino grosso e ele é fermentado pelas bactérias. As bactérias sim conseguem quebrar essas ligações. Por ser fermentação, tem produção de gás, então pode causar cólica e também causa algum tipo de flatulência. E quando eu tenho mais de 20 monossacarídeos, a gente tem os polissacarídeos. Os polissacarídeos, eles são então polímeros de carboidratos, ou seja, são moléculas muito grandes. Você pode ter 60 mil, 120 mil, até mais de 120 mil monossacarídeos ligados, formando então esse polissacarídeo. Exemplos de polissacarídeos, a gente pode ter então o amido, né? O amido ele é a reserva de energia das plantas. Então, as plantas produzem o polissacarídeo, o amido, como uma reserva de energia para ela mesma, e ela consegue formar esse amido através de duas moléculas. Então, o amido é uma composição de duas moléculas. É da amilose, que é uma molécula linear, e a amilopectina, que é uma molécula ramificada. A gente tem o glicogênio, que é a forma que o ser humano tem para estocar o carboidrato. A gente tem o glicogênio hepático, que é utilizado para manter a glicemia estável, o controle da glicemia, que a gente vai ver daqui a pouco como isso acontece. E a gente tem o glicogênio muscular, que ele só serve para dar energia, para fornecer glicose apenas para o músculo. O glicogênio muscular não serve para o controle da glicemia. E a gente tem também a celulose, que é a ligação de glicose também, né? Todos esses três aqui são formados única e exclusivamente por glicose. A diferença é que o amido é ligação glicosídica do tipo alfa-1,4 e a celulose é a glicose ligada com ligação glicosídica do tipo beta-1,4. Então, a celulose nós não conseguimos digerir. A celulose ela faz parte da parede celular das plantas. Então, se a gente quiser retirar os nutrientes que estão presos dentro da célula, a gente precisa fazer uma boa mastigação. A mastigação, sim, consegue quebrar um pouco dessa celulose. O que a gente engolir e não quebrou na mastigação, a gente não vai conseguir quebrar através da digestão. Então, a gente não vai conseguir soltar, ou vai ter muita dificuldade de soltar esses nutrientes através da matriz dessa célula. Bom, a digestão dos carboidratos ela vai começar na boca, porque a gente produz uma enzima, né, que é secretada junto com a saliva, que é a alfa-amilase, ou
também como ela é conhecida como pitialina. A alfa-amilase, ela quebra única e exclusivamente ligações alfa-1,4. Então, de moléculas grandes, ela faz moléculas um pouco menores. A alfa-amilase, ela não tem uma atividade muito grande, ou pelo menos um tempo de atividade muito grande, porque os alimentos ficam muito pouco tempo na boca e o suco gástrico, o pH estomacal, inibe a enzima. Então, depois de pouco tempo que essa enzima já está presente no pH estomacal, no meio estomacal, ela já vai ser inibida pelo pH. Então, no estômago, praticamente a gente não faz digestão de carboidratos, justamente porque o estômago não secreta enzimas e a enzima que vem da boca ela vai ser inibida relativamente rápido, bem rapidamente. Tá? Então, a gente faz pouca digestão na boca e quase nada no estômago. A grande parte da digestão de carboidratos a gente faz no intestino, principalmente no duodeno com a secreção do suco pancreático. O pâncreas, ele secreta uma enzima, uma alfa-amilase também, só que nesse caso é uma alfa-amilase pancreática, que também quebra ligações glicosídicas do tipo alfa-1,4, tá certo? Formando, então, pedaços pequenos de carboidrato. Então, aí sim, no duodeno eu vou ter uma alta atividade de digestão de carboidratos. Por quê? Eu tenho bastante enzima pancreática e eu tenho um meio propício para ela, já que o pâncreas ele secreta bicarbonato. Então, eu tampono o meu quimo, então eu deixo o quimo neutro para levemente básico e com isso, então, eu tenho uma melhor atividade da alfa-amilase pancreática. Como resultado da ação dessa alfa-amilase pancreática, a gente vai ter, então, disacarídeos, a gente vai ter maltose, então glicose com glicose, e maltotriose, ou seja, 3 ligações de glicose, certo? Glicose, glicose, glicose. A gente vai ter a isomaltose, que é a porção ramificada do amido, então uma ligação glicosídica do tipo alfa-1,6. Então eu tenho duas moléculas de carboidrato, né? Tenho 2 monossacarídeos, só que nesse caso é ramificada, alfa-1,6, porque a pancreática só quebra ligações alfa-1,4, não quebra alfa-1,6. E eu também vou ter glicose livre, já que eu posso ter então, a minha enzima que vai quebrando nas pontas, então vai liberando a glicose na sua forma livre. Tudo isso no duodeno. Tá? Depois, passando um pouquinho do duodeno, a gente vai ter a ação das disacaridases. As disacaridases são aquelas enzimas que quebram disacarídeos e elas estão presentes na borda em escova do nosso enterócito, nas microvilosidades dos enterócitos. Né? Então, a gente vai ter as maltases, que vão quebrar as maltoses, né? Vão quebrar, então, a ligação de glicose com glucose. A gente vai ter as isomaltases, que vão quebrar a ligação glicosídica do tipo alfa-1,6. Temos as sacarases e temos as lactases. Tá? Então, essas enzimas elas ficam na borda escova. Então, se algum paciente, algum indivíduo tiver problemas intestinais, ela também vai ter problema de digestão de sacarídeos. Então, é possível que, por exemplo, uma pessoa que tem um achatamento das microvilosidades, né, uma doença que causa esse achatamento, como, por exemplo, quem é intolerante ao glúten, né, que vai ter ao longo do tempo vai tendo esse achatamento, também pode virar um intolerante à lactose no futuro, porque ele não vai ter a lactase, que está presente na borda escova, para quebrar a lactose. Tá? Então, é um pouco comum isso acontecer com alguns pacientes. Então, o nutricionista tem que ficar bastante esperto com isso, né? Acompanhar a evolução da doença do paciente. Depois, então, que a gente passa pela quebra, a gente vai ter, então, os monossacarídeos na sua forma livre. E a gente só absorve carboidrato na sua forma de monossacarídeo. Então, a gente só absorve a glicose, só absorve a galactose e só absorve a frutose, tá certo? Bom, o intestino delgado ele tem uma alta capacidade absortiva, justamente porque ele tem as velocidades, eles têm a microvelocidades, ele tem uma superfície de contato muito grande.
Então, praticamente todo carboidrato ele já é absorvido no final do jejum. Muito pouco carboidrato é absorvido no ilho, justamente porque o intestino tem essa alta capacidade de absorver. A gente tem duas formas de absorver o carboidrato, os monossacarídeos. A glicose e a galactose, eles precisam de um transportador chamado de sódio glicose transporter 1. Né? Então, tanto a glicose como a galactose são transportados para dentro do enterócito pelo mesmo transportador, então eles competem pelo mesmo transportador. Para o SGLT1 funcionar, é preciso que 2 íons de sódio se liguem nesse transportador. Quando eu tenho a ligação de 2 sódios, eu aumento a afinidade desse transportador pela glicose e pela galactose. Então, quando eu tenho o meu sódio ligando no meu SGLT1, eu consigo fazer a minha glicose ou a minha galactose se ligar e eu consigo fazer então o transporte desses 2 substratos para dentro do enterócito. Ou seja, ele é um sim portador. Ele transporta 2 substâncias para o mesmo lado. Tá? Só que o que vai acontecer? Eu vou começar a aumentar a concentração de sódio intracelular e isso não é interessante, justamente porque quando eu tenho muito soluto, as minhas enzimas, a minha célula, ela vai morrer. Ou o que ela vai fazer? Ela vai começar a absorver muita água, ela vai inchar, e se ela absorver muita água, ela vai lisar. Então isso não é interessante. Então o que a célula faz? Ela joga esse sódio para fora da célula através de uma bomba de sódio-potássio. Né? A bomba de sódio-potássio ele é um antiportador, já que ele transporta 2 substâncias, mas em sentido opostos. Né? Ele joga o sódio para fora e traz o potássio para dentro. E a bomba de sódio-potássio ele tem gasto de energia, ou seja, o transporte de glicose e galactose ele é dependente de um transporte ativo, há um gasto de energia para eu absorver essas moléculas. Já a frutose, ela é absorvida através de um transportador para ela, exclusivo para ela, que é o GLUT5. Né? O GLUT5 ele não gasta energia e ele tem essa característica de transportar só a frutose. Então a gente consegue absorver a frutose independente da concentração de glicose e galactose. Não tem concorrência, não concorrem essas 2 substâncias para ser absorvidas. Tá? Então, a gente tem os 3 monossacarídeos dentro da célula e os 3 vão para fora do enterócito, vão ser jogados para a veia porta hepática através de um outro transportador chamado GLUT2. Tá? Então, aí esses monossacarídeos viajam via porta hepática e vão parar no fígado. O fígado ele vai absorver, né, esses 3 monossacarídeos e a galactose ela vai ser convertida então em galactose 1-fosfato. Então, depois ela é transformada em glicose 1-fosfato. Né? A glicose 1-fosfato ela é utilizada então para a síntese do glicogênio. Então, a galactose absorvida ela é convertida em glicose e essa glicose é transformada então em glicogênio. A galactose que não é transformada em glicose, ela vai ser utilizada para a formação de muco. Tá? Isso não é feito somente no fígado. Outros órgãos também podem pegar a galactose e converter ela, então, usar para fazer síntese de muco. E na falta de galactose, o corpo consegue pegar a glicose e transformar em galactose para fazer, então, esse muco. Tá? A frutose, ela é convertida, então, em frutose 1-fosfato, né? Ela vai ser fosforilada pela frutoquinase, vai ser convertida em frutose 1-fosfato, e a frutose 1-fosfato, ela vai entrar na via glicolítica, então, vai ser transformada em piruvato. E a glicose, a primeira coisa que acontece para ela quando ela chega no fígado, ela também é fosforilada em glicose 6-fosfato pela glicoquinase. Isso é importante para prender a glicose dentro da célula hepática, porque se ela não for fosforilada, ela pode sair, o que vai causar um aumento da glicemia, muita glicose circulante. Então o fígado ele faz esse controle fosforilando a glicose através da glicose 6-fosfato. Quando o corpo necessita de glicose, ele retira esse fosfato da glicose e joga essa glicose para o sangue.
O fígado é o único órgão, é a única, né, os hepatócitos são as únicas células que possuem enzima para desfosforilar a glicose. Né? Uma vez que a glicose ela é fosforilada nos outros órgãos, ela não sai mais de lá, porque o fígado é o único que tem essa enzima. É por isso que o músculo ele não contribui com a glicemia do nosso corpo, porque ele não tem essa enzima para desfosforilar a glicose, somente o fígado. Bom, a glicose, né, que está no sangue, ela vai então para os nossos órgãos e para entrar para dentro das células, assim como no enterócito, ela precisa de transportadores para isso. E os transportadores de glicose né, no nosso corpo são chamados de GLUT, né, glicose transporter, né, ou glucose transporters, no GLUT. E existem 12 tipos de GLUT no nosso corpo, né? A gente tem, desses 12, a gente tem duas classes, dois tipos de GLUT. A gente tem os GLUTs que são dependentes de insulina, na verdade a gente tem um GLUT que é dependente de insulina, que é o GLUT4. E o GLUT4 ele está presente somente no músculo músculo cardíaco ou músculo mesmo do nosso corpo, e os adipócitos. Então, o músculo e os adipócitos são os únicos órgãos que têm GLUT4. Os outros órgãos têm outros GLUTs, GLUT1, 2, 3, 5, 6, 7, assim por diante, até o GLUT12. Tá certo? Bom, o músculo e o tecido adiposo, eles são os maiores consumidores de glicose que a gente tem no corpo. O sistema nervoso central também, mas os dois primeiros, o mais consome é o músculo. Então, o músculo ele tem um papel muito importante no controle também da glicemia, né? Por quê? Por que existe a diabetes? O que é a diabetes? A diabetes é uma alta glicemia. Por que tem uma alta glicemia? Porque essa glicose não consegue entrar para dentro das células. Mas eu acabei de falar que existem 11 tipos de GLUTs que não são insulino-dependentes. Mas esses 11 GLUTs, né, esses órgãos que têm esses GLUTs, eles não têm um consumo de glicose tão grande comparado com o músculo e tecido adiposo. Então, o músculo e o tecido adiposo, eles ajudam muito no controle, então, da glicemia. Se essa glicose não entra, se eu tenho problemas da ação da insulina, eu vou ter, então, vou ter o diabetes. Bom, então a insulina, ela tem esse papel importante no controle da glicemia, porque é ela que vai fazer a entrada, ou vai estimular a entrada da glicose, tanto no músculo quanto no tecido adiposo. E a insulina, ela é sintetizada no pâncreas pelas células do tipo beta, né, células beta pancreáticas. O pâncreas, ele sintetiza a insulina na forma inativa, na forma de pré-pró-insulina ou pré-pró-hormônio. Ele é dividido, então, em 3 partes. Eu tenho uma sequência de sinalização, eu tenho a primeira sequência do aminoácido, eu tenho aqui uma segunda sequência de aminoácidos, né, da minha proteína aqui. A pré-proinsulina, ela é sintetizada, então, no retículo endoplasmático, ela fica retida no retículo endoplasmático, ela é sintetizada com um peso molecular de 11.500. Depois, né, que ela tem essa sinalização aqui, ela sai do retículo endoplasmático e vai para o complexo de Golgi e ela perde essa sequência de sinalização. Então, ela se transforma numa pró-insulina. Então, além de perder a sequência de sinalização, ela ganha 3 pontes de sulfeto, 2 pontes entre 2 enxofres, porque os aminoácidos que eu tenho aqui, eles são aminoácidos sulfurados, eles têm enxofre na sua composição, então eu tenho uma interação de sulfeto. Essa pró-insulina, ela é a junção da insulina, que é roxo e o azul aqui, com esse azul mais escuro, com peptídeo C. Quando eu preciso secretar essa insulina, o complexo de Golgi, então, ele vai quebrar esse pró-insulina em 2 compostos, na insulina mais no peptídeo C. Aí o peptídeo C,
ele tem 51 aminoácidos na sua... Não, desculpa. A insulina tem 51 aminoácidos na sua composição, sendo que a cadeia A ela tem 21 aminoácidos e a cadeia B tem 30 aminoácidos. O peptídeo C ele é bem importante na nutrição. Antigamente não se dava muita bola para ele, hoje sabe que ele é bem importante e um dos mecanismos, uma das funções do peptídeo C é justamente a gente saber como anda a questão da síntese e secreção de insulina pelo pâncreas. Porque para cada uma molécula de insulina, eu tenho uma molécula de peptídeo C no sangue. Então, isso significa que se eu tiver pouco peptídeo C circulando, significa que eu tenho pouca insulina. Né? Então, pode ser diabetes do tipo 1, ou seja, eu não estou produzindo insulina. Agora, se eu tenho muito peptídeo C no meu sangue, significa que essa insulina não está tendo a ação que ela deveria ter. Então, eu tenho diabetes do tipo 2. E eu posso fazer, inclusive, exames naqueles diabéticos que fazem injeção de insulina. Porque se eu fizer um exame de sangue onde tenho alta concentração de insulina e baixo de peptídeo C, então certeza que essa pessoa, esse indivíduo, teve aplicação de insulina nela. Porque essa insulina foi exógena porque eu tenho pouco peptídeo C. Então, eu posso utilizar o peptídeo C para ajudar no diagnóstico e controle do diabetes. Então, peptídeo C é bem importante. Bom, como é que funciona, então, a secreção dessa insulina que foi sintetizada? Quando a gente consome uma refeição rica em carboidrato, né, a gente vai ter um aumento da glicemia. Né? E claro, porque comi, tenho alta entrada de glicose e eu vou ter um aumento da minha glicemia. Quando eu tenho esse aumento da glicemia, eu vou ter um aumento de entrada dessa glicose para dentro do pâncreas. O pâncreas tem um transportador de GLUT2. Lembrando que GLUT2 ele é independente da insulina. Então, pouco importa se tem insulina circulando ou não. Essa glicose vai entrar para dentro das células betas pancreáticas, vai sofrer, então, a via glicolítica. Da via glicolítica, ela vai entrar para o ciclo de Krebs. Do ciclo de Krebs, os elétrons produzidos vão para a cadeia de transporte de elétrons e eu vou ter, então, a síntese de ATP. A alta concentração de ATP intracelular no pâncreas, ela vai inibir canais de potássio, aumentando a quantidade de potássio dentro da célula. Isso vai desencadear, vai estimular um canal de cálcio sensível à voltagem, ou um canal de cálcio dependente de voltagem. Tá? Então, o que vai acontecer? Aumento de potássio intracelular, vou ficar mais positivo dentro do que fora, com isso eu vou ter, então, um estímulo elétrico aqui, então eu vou estimular canais dependentes de voltagem de cálcio, fazendo mais cálcio entrar dentro das células betas pancreáticas. Essa alta concentração de cálcio, ela vai agir lá no complexo de Golgi e vai ajudar, então, a secreção de grânulos de insulina e vai ajudar a se fundir na membrana, fazendo, então, essa célula beta secretar a insulina para o sangue. Bom, essa insulina, ela vai viajar pelo sangue e ela vai encontrar, então, os seus alvos, né, no músculo e no tecido adiposo. A insulina vai se ligar num receptor de insulina, vai desencadear uma série de reações de fosforilação até fosforilar a AKT. A AKT, ela vai agir numa vesícula contendo glúten que fica dentro da célula e vai, então, fazer essa translocação para a membrana, expondo, então, os GLUT4 para pegar, para fazer, então, a ligação, né, fazer a introdução da glicose para dentro da célula. Quando eu não preciso mais de glicose, eu tenho uma inibição da AKT e, com isso, esse GLUT ele volta para dentro da célula e fica retido dentro de uma vesícula. Preciso de glicose novamente, né? O corpo secreta a insulina liga, faz as cascatas de reações, a AKT novamente vai se ligar aqui, vai fazer a translocação desse GLUT4, fazendo esse GLUT, então, captar a glicose para, então, entrar dentro dessa célula.
Outro hormônio importante no metabolismo de carboidrato é o glucagon. O glucagon ele é um hormônio antagonista à insulina, né? Então ele está ali presente quando eu tenho uma baixa glicemia. Então quando eu tenho pouca glicose circulando, eu vou ter então a ação do glucagon, né? Então o glucagon ele é produzido também pelo pâncreas, mas agora pelas células alfa-pancreáticas. E ele é constituído por 29 aminoácidos. Ele vai se ligar a receptor de membrana, ele é diferente aqui, né? Ele vai ter um receptor de proteína G, em vez de ser um receptor aqui de insulina, ele vai ter um receptor próprio, né, para o glucagon. É um receptor ligado, associado a uma proteína G, que vai ativar então a adenilatociclase. Então, vai fazer então a ação desse glucagon. O glucagon ele vai estimular então a glicogenólise, então a quebra do glicogênio hepático, né, já que a gente está falando de glicemia, para disponibilizar a glicemia, e também ele vai estimular a gliconeogênese, então a síntese de glicose através de aminoácidos, de resíduos de aminoácido. Então, quando a gente tem necessidade ou baixa concentração de glicose, a gente libera o glucagon, disponibilizando essa glicose, né? Então, quebrando, fazendo a glicogenólise, e também sintetizando glicose através de resíduos de aminoácido. Tá? Então, é justamente essa ação da insulina, glucagon, que vai fazer o controle da glicemia. Então, eu tenho o glucagon, vai disponibilizar muita glicose no sangue, vai aumentar a glicemia, eu vou ter liberação de insulina para que essa glicose possa entrar dentro das células. Então, a gente sempre tem um equilíbrio, ou pelo menos tem sempre uma razão entre insulina e glucagon. E quando eu mexo na concentração de um, eu vou ativar ou inibir o metabolismo do corpo. Outros hormônios que atuam também no controle de carboidratos, a gente tem a epinefrina, que ela é secretada pela medula suprarrenal, ela está ligada com fuga e também com luta, então, e a gente secreta também quando faz atividade física, ou seja, quando a gente necessita de energia, ou seja, a gente vai consumir glicose quando a gente tem a secreção desse hormônio, né? Em altas doses a gente tem então a quebra então do glicogênio, né? Então ele vai agir no músculo e no fígado, estimulando a glicogenólise. A gente tem os hormônios tireoidianos, que em dose baixa eles vão aumentar a síntese de glicogênio no fígado e em doses altas estimulam a glicogenólise. A gente tem o cortisol. O cortisol é secretado pelo córtex suprarrenal, ele vai aumentar a gliconeogênese a partir de resíduos de aminoácidos. A gente vai falar bastante de cortisol, vai falar um pouco de cortisol na aula de proteína e vai falar muito de cortisol na aula de metabolismo do ciclo alimentação, jejum e também no estresse, já que o cortisol ele é um hormônio relacionado ao estresse e ele vai utilizar então a proteína, vai fazer quebra de proteínas e no caso do metabolismo de carboidrato vai usar esses aminoácidos para fazer então glicose, então ele vai estimular a gliconeogênese. E o hormônio do crescimento, né, o GH, ele é secretado pela hipófise anterior e ele é estimulado no caso de uma hipoglicemia. Então, diminui a captação de glicose por tecidos específicos como o músculo, favorecendo o restabelecimento da glicemia. Então, o hormônio de crescimento ele não deixa a glicose entrar em alguns músculos, em algumas células, justamente para restabelecer a glicemia. Esse é mais ou menos o metabolismo de carboidrato. Claro que depois tem a via glicolítica, ciclo de Krebs, tudo isso a gente já viu, né? Vocês já estudaram a disciplina de bioquímica, então não tem por que eu falar aqui. Outra parte de carboidratos são as fibras, né? A fibra ela é uma porção vegetal do carboidrato que não é digerível pelos seres humanos, né? Então as fibras dietéticas são aquelas porções de carboidratos que não são digeridas pelos seres humanos, como, por exemplo, a parede celular, né? Que, como eu falei, como ela é uma glicose ligada com outra glicose, numa ligação glicosídica do tipo beta,
nós não temos enzimas para quebrar essa ligação. Então, ela também é considerada fibra. Tá? Então, a celulose, ela é uma fibra. As fibras, elas são classificadas de acordo com a sua solubilidade em água quente. Então, aquelas fibras que conseguem se dissolver em água quente são chamadas de fibras solúveis. E as fibras que não conseguem se dissolver em água quente são as fibras insolúveis. Então, entre as fibras solúveis, a gente tem algumas hemiceluloses, temos as pectinas, as gomas e as beta-glucanas. E as fibras insolúveis, nós temos as ligninas, a celulose e também algumas hemiceluloses. Tá? Então, as hemiceluloses podem ser solúveis ou insolúveis, depende da sua composição. As fibras solúveis, elas conseguem reter a água formando um gel. E isso é interessante porque esse gel ele vai ocupar bastante espaço, então vai ter um inchamento e ele vai ocupar, por exemplo, muito espaço no estômago, causando saciedade. Então as fibras fazem a gente comer menos, justamente porque ela ajuda na saciedade, por exemplo, nas fibras solúveis. Outra coisa que vai acontecer dentro desse gel, as enzimas digestórias não conseguem penetrar. Então eu não vou fazer digestão de uma série de compostos. Esse gel pode prender gordura, esse gel pode prender proteínas, esse gel pode prender carboidratos. Então eu não vou conseguir digerir esses compostos, o que vai ajudar então eu a absorver menos macronutrientes. Então vou ter um controle calórico da minha dieta. Então por isso que para dietas que a gente quer fazer nosso paciente emagrecer, as fibras são interessantes por causa disso. Outra coisa que vai fazer, como ela incha o nosso estômago, ela vai demorar, ela vai atrapalhar no esvaziamento gástrico. Ou seja, a gente vai mexer na velocidade, a gente vai diminuir a velocidade do trânsito intestinal. Então deixa tudo mais demorado. Aqui pode ser bom ou ruim. Se um indivíduo já tem problema de constipação, não vai ao banheiro, né, tem problemas de defecação, as fibras solúveis podem piorar o quadro, já que ela vai deixar o trânsito intestinal mais lento. Então não é muito interessante para esse tipo de paciente. Bom, as fibras insolúveis, elas também retêm água, só que elas formam uma espécie de rede tridimensional. Elas não formam tanto um gel, mas é mais uma rede que também vão prender os nutrientes dentro delas. Então vai prender as enzimas, vai prender os nutrientes e não vai deixar digerir, essas enzimas fazerem a digestão. Então também ajuda no controle da quantidade de energia que a gente está ingerindo. Só que as fibras insolúveis, elas aumentam a velocidade do trânsito intestinal, ou seja, para quem é obstipado, é muito interessante dar fibra insolúvel. Tá? Então a fibra insolúvel também ajuda a absorver menos e também ajuda no tratamento de constipação ou obstipação. Né? As duas formas são aceitas. Tá? Uma outra característica das fibras solúveis é que as fibras solúveis, geralmente, elas são fermentadas pelas bactérias do intestino grosso. Em contrapartida, uma vez que elas fermentam essas fibras, essas bactérias elas secretam ácidos graxos de cadeia média, ácidos graxos de cadeia curta, que são anti-inflamatórias, que servem como combustível para os enterócitos. A gente vai ver mais isso nas aulas de lipídios. E também as bactérias elas secretam vitaminas, como por exemplo a vitamina K, o que também é interessante para o nosso organismo. Tá? Então as fibras solúveis, ela é interessante porque ajuda no emagrecimento, mas também ela mantém uma flora intestinal saudável. Né? E a gente dá as fibras para as bactérias e as bactérias nos dão ácidos graxos e também vitamina. Certo? Bom, essa foi uma revisão, né, da aula de carboidrato. Claro que a aula que está na sala virtual está muito mais completa que isso. Essa aqui é só para dar uma revisão do assunto. Espero que tenha ajudado no estudo de vocês. Espero que tenha ajudado a tirar alguma dúvida. Caso vocês tenham alguma dúvida, já sabem, coloquem lá no espaço para as dúvidas ali. E nos vemos então na próxima aula. Bons estudos para vocês. Até a próxima.